A rotina de um restaurante é difícil. Jornadas diárias longas, puxadas, 10, 15, quem sabe até 20 horas por dia. Às vezes você não tem nem tempo para comer e ao mesmo tempo você está servindo centenas, milhares de pessoas. Mas o que as pessoas não entendem é que essa rotina puxada ela sim tem um equilíbrio. Uma combinação entre precisão, resiliência e muito estudo. Assim como em qualquer outra profissão, você só vira um profissional dela começando como um belo estudante. E o prato de hoje é um reflexo do meu lifestyle hoje em dia. Eu sempre tento manter esse balanço entre restaurante, academia, uma vida regrada e balanceada. Nem todo prato precisa ser cheio de gordura, cheio de calorias para ser um prato gostoso. Então hoje eu estou tentando fugir um pouquinho dessa parte e trazer uma comida do dia a dia, mas com qualidade de um chefe. Então hoje nós vamos fazer um frango balotine, que seria um frango recheado com o próprio frango, acompanhado de uma batatinha doce crocante, maravilhosa. E o melhor de tudo, para você comer sem peso na consciência. Então para começar a nossa receita, eu estou aqui com frango inteiro. Frango inteiro porque é mais fácil, uma maneira mais econômica de você poder comprar e a gente vai utilizar ele inteiro. Então, analisando a anatomia de todo o frango, temos aqui as duas pernas e as duas asas. Com as duas asinhas, nessa divisória, eu vou fazer um corte na pele. Com esse corte na pele eu consigo quebrar a asinha. E aqui com a própria mão mesmo você só vai torcer e puxar. Asinha separada. Retirei as duas asinhas. Agora para a parte da coxa e sobrecoxa. A coxa e sobrecoxa vai ser o recheio do nosso frango. Então eu vou pegar primeiro pela parte de cima. Eu vou fazer um corte ao redor da gordura do frango, para a gente poder soltar essa pele mais fácil. Então a partir do momento que você faz esse corte, a gente vai conseguir retirar essa pele inteira do frango. A gente vai deixar o frango pelado. E com essa pele a gente vai cobrir o nosso frango novamente. Eu sei que a pele tem gordura, mas é longe de ser uma fritura, é longe de ser uma receita que usa óleo. A gente está mantendo um equilíbrio. Ninguém aqui está em uma dieta pesada, a gente só quer manter uma vida saudável. E agora a gente vai virar o nosso frango com o peito para baixo. Com o peito virado para baixo, essa parte a gente sabe que só tem osso. Então, rabinho. Eu vou cortar fora. O rabo é só gordura mesmo, a gente não vai querer usar ele na receita. E aqui na parte das costas do frango, eu vou fazer um corte reto. Até o final. Como só tem osso, aqui a gente quer principalmente cortar essa gordura. Cortei a pele da gordura. Eu vou vir com o meu próprio dedo e vou puxando essa pele delicadamente. Você não quer utilizar a faca porque você não quer que a pele rasgue nem fure, a gente quer a pele inteira e bem bacana. Bonita. Então, venho puxando. Você consegue ver que facilmente com o próprio dedo a pele vai descolando do frango. Super simples. Aqui, a partir do momento que você chega em alguma divisão, alguma parte que tem sebo ou essa gordura mais grossa, a gente vai puxar um pouquinho mais forte ou você pode até utilizar a faca nesse momento. Então, a partir do momento que eu chego na sobrecoxa, a gente consegue ver que a pele ficou um pouquinho grudada aqui embaixo. Eu venho com a faca e dou só uma reladinha só para soltar. Soltou, que você pode continuar com o próprio dedo. Aqui, o porquê da gente ter feito aquele corte na coxa, exatamente para a gente poder retirar a pele. A pele não se solta desse finalzinho, então essa pele que a gente vai descartar. Então com esse corte a gente consegue facilmente puxar a pele. A partir do momento que eu puxo a pele para fora, eu empurro a coxa para dentro. Puxei a coxa para dentro. A pele está vindo e aqui devagarinho puxou. Já foi metade do frango. Com a asinha, a mesma coisa. Eu vou puxar a pele. Asinha separada. Asinha para um lado. Pele para o outro. E aqui, metade do nosso frango já está sem pele. E aí é só repetir o outro lado. Feito corretamente, aqui está a nossa pele do frango. Uma pele inteira. Os únicos buracos que vão ter na pele são
própria asinha e da coxa. Então, a pele inteira eu vou deixar ela de lado, com bastante cuidado. A gente teve muito cuidado para não machucar essa pele. Então, deixa ela no canto. E agora eu venho para o nosso frango. Ainda com o peito do frango na parte da tábua, virado para baixo, eu vou levantar uma das sobrecoxas e vou puxar. A partir do momento que você puxa a coxa do frango, você consegue ver que automaticamente não tem erro. A divisão da sobrecoxa é clara e tudo que você precisa fazer é pegar uma faca só para ajudar a cortar essa fibra. Cortou essa fibra, é só mais uma puxadinha e você vai ter a sua coxa e sobrecoxa separada. Do outro lado, a mesma coisa. Levantei a pele, uma puxadinha para trás, já quebrei na parte da sobrecoxa, mais uma vez a divisão, uma leve incisão. Como a gente vai rechear o frango, eu tirei também a pérola dele. A pérola, para quem não sabe, é uma parte da carcaça, que são duas bolinhas que ficam aqui atrás da carcaça. Retirei junto com a sobrecoxa. Então, duas sobrecoxas, vamos deixar de lado também. E na parte da carcaça, restante, só o peito de frango. Aqui o peito de frango a gente vai tentar o máximo possível não separar ele. Então eu tenho os dois peitos, eu vou manter os dois peitos juntos e conectados. Para isso, eu vou começar pela lateral do peito e vou fazendo o filé. Aqui é a anatomia que todo mundo conhece, todo mundo que compra peito de frango. Fez a primeira incisão, mais uma vez, separando da fibra e vou com o meu próprio dedo separando. E aqui você consegue sentir com o dedo e por isso que é bom a gente tocar a comida, a gente sentir a comida. Você consegue sentir o osso. Então, se o osso está separado da carne, está correto. Então eu vou passar o dedo próximo do osso para ir soltando a pele de maneira fácil. Se precisar do auxílio da faca, porque está muito grudado, não tem problema. Só lembrando, tomar cuidado com a faca, se ela estiver muito afiada. Aqui na parte de cima vai ser a única dificuldade que você vai ver na hora de separar o peito do frango, porque você tem o ossinho da sorte. O ossinho da sorte é um ossinho bem fininho, mas que te impede de tirar o peito de uma forma inteira no primeiro momento. Então, como é um ossinho bem fino, você só vai pegar e puxar ele. Você vai puxar, ele vai quebrar automaticamente. Às vezes ele vai quebrar de uma maneira certa, às vezes de uma maneira errada, mas no fim, o ossinho da sorte. Fininho, pequenininho. E agora eu posso ir para o outro lado. Faço a primeira incisão. Separo a parte da costela do frango. E aqui, outra metade feita. Assim que você levantar a carcaça, você vai ver peito de frango separado. Essa conexão, como a gente quer manter, eu vou passar a faca rapidamente só até ela passar do osso, mas sem chegar na pele e na carne. Sem chegar na carne. Então, com o meu próprio dedo mesmo, aqui eu consigo ver que o sassami se separa. E o finalzinho, delicadamente, só vou encostar a faca. Até você ver que a carcaça acabou. A carcaça acabou. Você vai partir para o outro lado. Faz a separação. A única parte que fica ligada no final é o sassami. Isso vai te dar a carcaça. A carcaça você vai colocar junto com a asinha, deixa de lado, a gente usa para um caldo depois. E aqui o nosso peito de frango. Conectado. Dois peitos limpos. E aqui, como a gente tem um peito de frango com sassami, eu vou cortar meio o peito de frango, porque a gente quer espalmar ele, deixar ele um pouco mais largo. Então eu venho com a faca no meio do peito e abro, mas não até o final. Se abrir até o final, você vai acabar filetando o frango e a gente quer ele em um pedaço só. Preservando também o sassami. Então passo a faca pelo meio. Frango aberto. Espalmado. Até aqui,
Tudo certo? Fácil? Então agora a gente vai pegar um plástico filme. Com o plástico filme eu vou cobrir o meu frango. E a gente vai deixar ele numa altura igual. Então você vai pegar um martelo, uma jarra, o que você tiver para macetar esse frango. E a gente vai deixar ele no nível certinho. Aqui eu tenho uma batata doce. A batata doce vai ser acompanhamento da nossa... Opa. Aqui eu tenho uma batata doce. A batata doce vai ser acompanhamento da nossa receita. Eu vou usar ela aqui só para ajudar a gente a nivelar esse frango. Tá coberto com plástico, então não tem problema nenhum. Uma batidinha leve. Vai ajudar também a quebrar um pouco dessa fibra do frango para ele ficar mais saboroso, um pouco mais macio. Prontinho, frango espalmado. Nivelado que você consegue ver que até a altura dele. Super bacana. Nesse momento que eu vou fazer é só dar uma temperadinha com um pouco de pimenta do reino e o sal. O sal a gente tem um segredinho na cozinha para quando é um filé, um steak, uma peça grande de carne, a gente quer concentrar o sabor dele de uma maneira uniforme pela carne. Você não quer um lado com muito sal, o outro lado sem sal. Então um segredinho, a gente vai pegar os 3 dedos do meio ao dedo polegar. A gente vai utilizar como um pegador. Peguei um pouco desse sal e eu vou jogar do alto. A partir do momento que você joga do alto, o sal ele vai criar uma névoa. Se você joga de baixo, o sal vai concentrado numa parte. Joga do alto, você vai criar uma chuva de sal, nuvem de sal, suficiente para cobrir o nosso frango. E aqui sal, pimenta, temperinho básico. Eu vou acrescentar também raspa de limão siciliano ou limão Tahiti, o limão que você tiver em casa. Então com o limão siciliano, só vou ralar. Lembrando que quando você usa limão, você quer utilizar só essa parte amarela ou verde se for o limão Tahiti, mas nunca a parte branca. Então sempre um raladorzinho fininho, só para pegar essa parte da zeste. E o suco de limão depois a gente vai utilizar para temperar o nosso mousse. Então, uma coisa que não vai ter aqui hoje vai ser desperdício. Franguinho temperado, sal, pimenta, limão siciliano. Vou deixar ele de lado agora. Agora para a receita do mousse. Você lembra que a gente tirou as 2 asas, as 2 coxas e a carcaça do frango. A asinha e a carcaça a gente vai utilizar para fazer um caldo de frango, quem sabe para fazer um risoto na próxima receita. E aqui hoje eu vou utilizar a coxa e sobrecoxa. Com a coxa e a sobrecoxa, a gente vai precisar desossar elas. Mas não é uma desossa bonita, você não precisa fazer nada chique. Tudo que você precisa fazer é separar do osso. Para separar do osso, você vai cortar em 2, lembrando, aqui a gente vai ter coxa e sobrecoxa. São 2 ossos diferentes, para quebrar qualquer osso, tudo que você tem que fazer é torcer. Torceu e automaticamente o seu osso vai sair na mão. Outro lado, mesma coisa, torceu e aqui o seu ossinho da coxa. O osso que vai sobrar aqui agora é o osso da sobrecoxa, que é super simples. Como toda a carne está de um lado só, a gente vai passar uma faca do lado que tem menos carne e que já está o osso quase que aparente. Então, passei a minha faca aqui no meio. Você consegue ver que o osso está totalmente exposto. E o que você vai fazer é puxar esse osso e separar da carne. Aqui o finalzinho vai ficar ligado por conta do músculo. Você passou a faca e aqui você vai ter a sua sobrecoxa. E aqui você vai ter coxa, sobrecoxa e os ossos limpos. O osso vai para o caldo. E aqui a gente tem nossa carne da coxa e sobrecoxa. Aqui só para ter uma certeza que a gente vai ter um recheio cremoso e sem nenhum pedaço, sem nenhum osso. O que eu vou fazer é só passar a mão, verifica se tem alguma coisinha durinha, uma coisinha firme. Viu que não tem nenhum osso? Tá tranquilo. Essa parte branquinha aqui que seria fibra, a gente, na hora do cozimento, vai ser quase que muito difícil a gente perceber. Você come na coxa, na sobrecoxa e nunca reclamou, então essa aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? Com a sua tábua lavada, a gente vai pegar aqui salsinha, orégano fresco, aqui o que for suficiente para você. Só lembrando de tirar a folha do orégano
do talo. O orégano fresco ele é bem mais saboroso, ele é um sabor... Não tem como explicar, qualquer coisa fresca é mais saborosa. Então, sempre dê preferência para ervas frescas na maioria das receitas. Com o orégano, a salsinha, eu vou picar rapidamente. Aqui não precisa caprichar muito, só picar meio que até grosseiramente. A gente vai colocar tudo isso no nosso recheio. Acrescentamos isso no recheio, eu vou para o cogumelo. Cogumelo, nesse caso aqui eu estou utilizando cogumelo Paris, que é aquele cogumelo branquinho mais fácil de achar no mercado. Se você quiser utilizar cogumelo até em conserva, funciona até melhor no caso dessa receita, porque ele não vai soltar nenhuma água. Então, nesse caso aqui a gente vai ter que secar ele um pouquinho na panela ainda. Então eu vou pegar meu cogumelo, cortar no meio e aqui fatiar ele bem fininho. Se você quiser bater no processador, o que você quiser fazer para deixar ele em um tamanho menor, vai ser válido. Cogumelinho picado. Lembrando, gente, o cogumelo, muitas pessoas vão falar, nossa, não tem sabor de nada, o cogumelo... O cogumelo, gente, é simplesmente porque ele absorve muita água. Tudo que entra em contato com ele, ele vai absorver. O cogumelo é uma esponja. Então, a partir do momento que a gente coloca ele dentro de um frango, a gente quer que o frango solte essa água e no mesmo momento o cogumelo vai pegar essa água. Então o frango soltou água, o cogumelo puxou, vai continuar tudo ali. Então o seu frango vai continuar molhadinho e o melhor, cogumelo não tem caloria nenhuma. E sim, ele vai trazer um sabor muito bacana, ainda assim que você acha que não tenha sabor. Então, cogumelinho picado. Eu vou pegar agora minha panela. A partir do momento que a gente tem essa panela extremamente quente, aquela panela fumaçando, e a gente entra com o nosso cogumelo, ele não vai grudar basicamente no fundo. Ele vai encostar na panela, vai soltar água, e como toda esponja, a partir do momento que ela solta água, ela está pronta para receber alguma outra coisa que vem em troca. Então é quase como uma osmose ali do frango, entre o frango e o cogumelo. Então panela super quente, não precisa de nada nela, não precisa ser antiaderente, só precisa dela quente. Vou colocar o nosso cogumelo. Aqui, como eu já havia falado antes, o cogumelo entrou na panela e quando ele está super quente, ele nem vai grudar no fundo, ele só vai soltar água. Então todo esse vapor que está subindo aqui agora é água do cogumelo evaporando. A gente vai pegar uma espátula e só vai continuar mexendo aqui. Continua mexendo, você vai lembrar que era até uma quantia considerável de cogumelo. A maioria daquilo era água. No final vai sobrar pra gente mais ou menos uma colher de sopa. E abrindo ali a geladeira rapidamente, eu achei até um pouquinho de alho moído. Então, por que não dar um saborzinho a mais no nosso frango? Colocar um pouquinho de alho. Alho é termogênico, alho não tem caloria nenhuma, vai ajudar bastante, né? Então, alho moído, uma pitadinha de sal, mais uma pitadinha de pimenta do reino. Quando você vai saber que está pronto? A partir do momento que esse vapor parar de subir, é que ele está seco. Então eu vou pegar o nosso cogumelo agora e vou retirar da panela. Lembrando aqui, eu ainda tenho no meu frango e o frango está inteiro. Qual a parte do mousse? Ela vem bem agora. Então você vai pegar o que tiver mais fácil na sua casa. Processador, liquidificador. O processador ele vai fazer um trabalho mais legal. Mas como eu não tenho aqui à disposição, a gente vai com o liquidificador. Liquidificador é o que as pessoas mais têm em casa, então naturalmente pode ser o que você tenha também. Se não tiver nenhum dos dois, aí vai ter que sofrer um pouquinho e picar na faca. Ou vai no seu próprio açougueiro e pede para ele moer o frango para você. Então, liquidificador. Coloquei aquela nossa misturinha. Lembrando que ainda tem um limão. O limão a gente vai colocar o mais tarde possível, que seria nesse momento. Porque se você coloca ele muito antes, ele vai começar a cozinhar o frango. Então o limão a gente vai colocar só antes do cozimento. Então eu vou espremer aqui o suco de meio limão.
Aqui uma mixada rápida, 10 segundos, só para deixar o frango um pouco em pedaços. E lembrando que para fazer o nosso mousse ficar super cremoso e saboroso, eu tenho aqui ricota. Com a ricota, você vai medir mais ou menos 1/3 da quantidade de frango, podendo chegar até a metade. Aí vai depender um pouco da sua dieta ou o que você quer fazer. Como eu quero ele bem cremoso, mas estou fazendo uma dieta, estou querendo manter um balanceamento o mínimo possível de caloria, eu vou colocar 1/3 da ricota. Então tem mais ou menos 200 gramas de frango, 100 gramas de ricota. E aí a gente volta para o liquidificador. Até a gente ver que virou uma pasta só, uma pasta homogênea. E esse é o resultado do nosso mousse de frango. Literalmente, sem pedaço de frango. É um mousse. E como já passou uns 4, 5 minutos, vou acrescentar também o nosso cogumelo. A última parte que faltava para a gente finalizar. Com essa misturinha pronta, vamos finalizar o nosso frango. Então, o que estava faltando era a pele do frango. Com a pele do frango, o que você vai fazer é colocar ela com a parte, o que seria a parte de dentro do frango, vai ficar contra você, a parte mais brilhante, porque é nela que a gente vai trabalhar agora. Então lembrando, a nossa pele tinha 4 orifícios, das coxas e das asas. O que eu vou fazer é achar esse buraco e vou passar a faca de dentro do buraco para fora. Isso vai permitir que a gente abra um pouco mais a pele para ela formar uma superfície mais uniforme possível, se é que consiga ficar uniforme. Então os buracos das asinhas e o buraco da coxa. O resultado vai ser um frango mais um pouquinho aberto, que a partir do momento que a gente coloca na tábua você consegue ver que ele dá uma abertura maior. O máximo que eu consigo, quase que do tamanho da tábua. E se você ver que na superfície da tábua, o que não for transparente é um excesso de gordura. Esse excesso de gordura, se você passar uma colher, uma faca, ele vai sair. Então, a gente tira esse excesso de gordura também. A pele ela vai ficar no formato mais ou menos que retangular, que é o formato da tábua, então até ajuda. E eu vou tentar deixá-la mais ou menos assim. Frango espalmado e a pele o mais achatada possível. Não achatada, mas um formato bonito. Vou trazer o nosso peito de frango espalmado e com a parte do tempero para cima, eu vou colocar por cima do nosso frango. Então, com a carne eu vou puxar ela um pouquinho para baixo. Esse puxar para baixo vai deixar um pouquinho dessa pele de cima exposta. E essa pele de cima é o que vai ajudar a gente a fechar o frango sem que a carne fique exposta. Então, coloquei o nosso frango. E agora a gente vem recheando com o mousse. O mousse no meio do peito do frango. Qual a quantidade? A gente vai colocar tudo, sem desperdício. Coloquei tudo. Agora você vai preparar uma superfície com plástico filme. Estiquei aqui mais ou menos 1,5 m para ter uma segurança de plástico filme. Deixei ele bem retinho. E na parte de baixo eu vou colocar o nosso frango. Então, com bastante cuidado, a gente vai trazer a pele e o peito de frango para cima. É claro que para dar certo também, o seu plástico filme tem que ser mais largo que o frango. Ou do mesmo tamanho. Que eu vou dar uma ajeitadinha. Então, como a gente quer deixar também apresentável, vou deixar as partes todas abertas. E aqui eu vou dar uma enroladinha bem de leve. Não puxando o frango, mas puxando o plástico filme. Para quem já fez sushi,
basicamente o mesmo processo. Então você vai enrolar. E aqui você continua o processo, sempre puxando o plástico filme. Aqui, como teoricamente o seu plástico filme vai ser maior que o frango, quando você der a primeira enrolada, você já vai segurar as duas pontinhas, porque você não quer que o recheio e nem a gordura acabe escapando do saco. E a partir das duas pontas você só vai rolar para frente. Rolou para frente. E aqui você continua enrolando até ficar bem firme, sempre lembrando, só segurando nas pontas. Segurou as pontas, vou pegar um pouquinho mais de plástico filme e vou só reforçar. O motivo da gente reforçar agora é porque esse plástico ele vai para dentro da água, então é um cozimento imerso em água, então a gente não quer que nenhuma água entre no plástico. Então a gente vai tentar selar o máximo possível. Com o frango enroladinho, seladinho. Aqui tá, de um frango inteiro, a gente saiu com um bastãozinho, um rolo de frango. Esse rolo a gente vai colocar agora numa água fervendo. Mais ou menos uma temperatura de 75, 80 graus. Que no seu caso seria mais ou menos quando a água não está borbulhando. Se ela começar a borbulhar, abaixa o fogo, ela vai ficar ali ainda quente, mas sem evaporar. Então a gente vai colocar esse frango dentro e vai esperar 1h20 minutos. E 1h20 minutos a gente daqui a pouco volta. Passados aí 1h, 1h20 que o frango cozinhou na água, já tirei ele imediatamente. Se você quiser, pode colocar na geladeira essa hora, ele vai durar uns 4 ou 5 dias de geladeira. Se não, a gente já pode servir agora mesmo. Lembrando, como foi cozido imerso em água, ainda tinha o líquido do frango. Vai ter um pouquinho de água ainda residual. Mas a gente já pode tirar do plástico. Lembrando que a gente teve bastante cuidado na hora de enrolar com a pele, então toma cuidado na hora da faca também, para não acabar cortando a pele. Aqui a gente já consegue ver uma pele brilhante, frango bem cozido, e aqui sem erro. A gente já pode separar como se fossem os medalhõezinhos. E a gente já também consegue ver o resultado final. Um frango super recheado. E para finalizar o frango da melhor maneira possível, a gente só precisa dar aquela caramelizada na pele. Então a gente vai colocar um pouquinho de óleo, spray ou só uma rabiscada de óleo na panela só para ajudar a gente a caramelizar a pele. A gente vai colocar o medalhão aqui. E conforme ele for ganhando a coloração, a gente só vai virando. Franguinho finalizado. Rapidinho na frigideira só pra gente dar essa coloração maravilhosa. Tomar cuidado que ainda tá um pouco quente. E aqui o nosso frango, direto da frigideira pra tábua. E essa hora a gente já pode servir. Um frango de mais ou menos 2 kg vai render para você 4 porções de 200, 250 gramas já cozido. Ideal para sua dieta. Vai dar aí para pelo menos 4, 5 refeições na sua semana. Para finalizar, a gente pode até colocar um pouquinho daquele orégano, aquela salsinha fresca que a gente usou no início. Só para dar um pouquinho mais de sabor no prato. E é claro, aquela finalizadinha com suco de limão. Para finalizar com chave de ouro. Marca aí aquele seu amigo que comeria um desse sozinho. Ou você mesmo que não quer compartilhar. Porque esse frango aqui é o sonho de toda pessoa que faz dieta. E para quem acompanhou até aqui, frango balotine.
Companheiro, o ideal para você começar a sua vida saudável hoje e manter um lifestyle, um balanço legal, uma alimentação saudável, encaixado na sua rotina e sem perder a elegância, comendo super bem. E se você quiser fazer o acompanhamento desse prato, é só voltar aqui, porque semana que vem eu vou estar ensinando 4 formas de cozinhar a batata doce. Você quer aprender como fazer? Então, é só voltar semana que vem para o próximo vídeo.